seremos abalados, não seremos abalados. Na batalha permaneceremos em fé. Se exércitos se erguem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Pode cantar vocês comigo, tá? Na batalha de novo. Na batalha permaneceremos em fé. Se exércitos se erguem contra, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança é nossa como luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Lembra que eu falei do tom pra você? Pode ser essa, mas o pior é a da Nívia. A Nívia tá em Fá. Olá, meus irmãos, bom dia, boa noite, boa tarde. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, com sua família. Que Deus possa te alcançar nesse domingo tão bonito que Ele nos concede. Eu quero começar esse momento, já quero te convidar aí a compartilhar esse link com seus amigos, seus familiares. Abre aí uma sala de transmissão, compartilhe com o maior número possível de pessoas, porque eu sei que hoje é um dia que o Senhor preparou para falar conosco, para nos alcançar, é uma oportunidade maravilhosa, não desperdice esse tempo. E eu quero começar lendo um salmo que é muito bonito. Esse salmo, ontem, ele me revisitou e falou muito ao meu coração. É o Salmo 34, a minha versão é NVT, uma versão transformadora. Eu quero ler esse texto da palavra de Deus com você. Se você estiver aí com a sua Bíblia, abre aí, conecta aí o seu aplicativo e vamos ler esse texto da palavra de Deus. Salmo 34 é o salmo de Davi quando ele se fingiu de louco diante de Abimeleque, que o expulsou da sua presença. O texto diz assim, o texto da palavra de Deus: louvarei o Senhor em todo o tempo, meus lábios sempre o louvarão. Somente no Senhor me gloriarei. Que todos os humildes se alegrem. Venham, proclamemos a grandeza do Senhor. Juntos exaltemos seu nome. Busquei o Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele ficarão radiantes. No rosto deles não haverá sombra de decepção. Clamei ao Senhor em meu desespero, e Ele me ouviu. Livrou-me de todas as minhas angústias. O anjo do Senhor é guardião, Ele cerca e defende os que o temem. O anjo do Senhor é guardião, Ele cerca e defende os que o temem. Provem e vejam que o Senhor é bom, o Senhor é bom. Como é feliz o que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que lhe são fiéis, pois os que o temem terão tudo de que precisam.
Até mesmo os leãozinhos ou os leões jovens e fortes passam fome, mas os que buscam o Senhor, nada de bom faltará. Eu os ensinarei a temer o Senhor. Quem deseja ter uma vida longa e próspera, refreia a língua de falar maldades e os lábios de dizerem mentiras. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz e esforce-se para mantê-la. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e seus ouvidos abertos para os seus clamores. O Senhor, porém, volta o rosto contra os que praticam o mal. Apagará da terra qualquer lembrança deles. O Senhor ouve os justos quando clamam por socorro. Ele os livra de todas as suas angústias. O Senhor está perto dos que têm coração quebrantado e resgata-os de espírito oprimido. O justo enfrenta muitas dificuldades, mas o Senhor o livra de todas elas, pois o Senhor protege os ossos do justo, nenhum sequer será quebrado. A calamidade certamente destruirá os perversos, e os que odeiam o justo serão castigados, mas o Senhor, porém, resgatará os que o servem. Ninguém que nele se refugia será condenado. Esse salmo é tremendo, esse salmo é um salmo muito bonito. E com essa palavra, nessa atmosfera desse salmo, que nos convoca a louvarmos a Deus, porque o Senhor, entre muitas coisas que Ele diz aqui, o Senhor é aquele que, aqueles que olham para Ele terão seus rostos radiantes. O Senhor, o anjo do Senhor, que é a figura do Cristo aqui no Antigo Testamento, Ele cerca e defende os que o temem. Ele disse: provem e vejam que o Senhor é bom. Aqueles que buscam o Senhor, nada de bom os faltará. Nessa atmosfera desse salmo é que eu te convido nessa manhã ou nesse dia a nós buscarmos a presença de Deus, a nós adorarmos a esse Deus e provarmos, quero te convidar a provar nesse dia que o Senhor é bom, é bom. Vamos orar? Ore comigo nesse momento. Vamos falar com Deus, vamos dirigir uma palavra de oração enquanto nós estivermos orando. Com a medida que você concorda, diga amém, digite, compartilhe. Vamos ter esse momento agora na presença de Deus ativamente. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti nessa hora. Nessa atmosfera que esse salmo nos introduz, Senhor, nessa atmosfera de louvor, nessa atmosfera de certeza, nessa atmosfera de proteção, nessa atmosfera, ó Senhor, onde nós somos guardados, onde nós somos supridos, onde nós somos, Senhor, ó Pai, protegidos em Tuas mãos, é que nós nos aproximamos, nos achegamos a Ti, para Te adorar, para Te buscar, para nos rendermos, Senhor. O Senhor é quem toma conta de nós. O Teu anjo, a pessoa de Jesus Cristo, ó Senhor, nos guarda, nos protege, Senhor. Por isso, nessa manhã, nós queremos Te buscar, nós queremos Te louvar. Toda angústia, ó Senhor, toda incerteza, seja, Pai amado, depositada aos Teus pés nessa hora. Ó Senhor, a alegria, o louvor voluntário possa encher os nossos corações, as nossas mentes, de maneira que nesse momento, Pai, não sejamos espectadores, mas sejamos, Senhor, participantes ativos de um louvor que Te agrada, Senhor. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Quero te convidar, então, vamos juntos celebrar ao Senhor, cantar com alegria e adorar de todo o nosso coração. Amém. Amém, graça e paz, irmãos. Nós vamos louvar o Senhor dizendo que Ele é o único de receber a honra, a glória e todo o louvor. Amém? Vamos adorá-lo. Que é digno de receber a honra e a glória, a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele
ministramos louvor. E ao único que é digno a esse Deus. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele Nós ministramos o louvor e coroamos. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Nós adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés e nós consagramos todo o nosso ser a Ti. Eu te convido mais uma vez a dizer a Ele, é o único, que Ele é o único e digno de receber esse louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas Ele é real. a Ele ministramos E nós coroamos esse Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. E adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso E ser. nós coroamos a Ti, Deus. E coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. E Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus e aos Teus pés nós. consagramos todo o nosso E ser. mais uma vez e coroamos a Ti, Deus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Somente a Ti, Deus. A Ti, ó Rei Jesus. E Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. E nós consagramos todo o nosso ser. Consagramos todo o nosso ser a Ti. E consagramos a Ti. Consagramos todo o nosso Ser a Ti, Deus. E nós consagramos esse nome neste lugar. E que você possa consagrá-lo aí na sua casa também. Ele é a nossa porção, Ele é o nosso... Ele cuida de nós, Ele está cuidando de nós. E mesmo que você possam deixar você de lado, ou você possa ficar sozinho, Ele está com você. Ele estará sempre com você, caminhando juntamente com você. Nós vamos louvar o Senhor neste momento, ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê os seus frutos, Ele estará nos guardando, amém? Vamos adorá-lo? E com palmas aí na sua casa, você pode adorá-lo com alegria neste momento. Tu és a minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos
dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ele é a nossa porção, Ele é a nossa herança. Diz isso nesse momento, fala pra Ele: Tu és Senhor, e sempre será isso na minha vida. Tu és a minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, e mesmo que não haja alimento nos campos, mais uma vez, ainda que a figueira não floresça, Ele estará com você. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê seu fruto, e mesmo que não haja nos campos, eu me alegrarei. E ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Amém. Ele é a nossa porção, a nossa herança. Nós consagramos tudo a Ele neste momento. Que você possa fazer dessa música como uma oração. Senhor, eu consagro tudo que sou, tudo que tenho, para te exaltar com todo o meu louvor, porque a honra, a glória e todo o meu louvor é a ti. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. Vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois Tu és altíssimo. Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as Tuas obras, pois por Tuas mãos foram criados terra, céu e mar e tudo ser que neles há. Toda a terra celebra-te com cânticos
cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Novamente nós vamos louvar ao Senhor. Rei dos reis consagro Tudo que sou, tudo o que sou. eu te dou graça. De gratos louvores transborda, Ele transborda nosso meu coração. coração. E a minha vida A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. e com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e tudo ser que neles há. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. E a honra e a glória. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, Senhor. Amém. Amém. Que você possa sempre consagrar a sua vida diante do nosso Deus. Amém? Pastor está com a palavra. Wesley está com a palavra. Seminarista, ou era, né? Licenciado, tem todos uns nomes diferentes aí. Que Deus abençoe. Amém. Graça e paz aos irmãos. Eu quero nesse momento orar pela sua vida, dessa mesma forma como nós estamos consagrando o nosso ser, o nosso viver. Também quero pedir que você consagre as suas ofertas, as suas contribuições, seu dízimo na presença do Senhor. E quero nesse momento orar para que o Senhor continue abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu trabalho, e que o Senhor derrame bênçãos sem fim sobre a sua vida. Feche seus olhos, vamos juntos orar. Pai, nós te agradecemos pela tua provisão, Pai. Te agradecemos porque o Senhor é quem tem sustentado os teus filhos, o Senhor tem sustentado a tua igreja, o Senhor tem sustentado o teu povo. Nesse momento, Pai, eu oro pela vida dos meus irmãos, pela vida de cada um que tem ofertado, que tem consagrado, que tem contribuído, a fim de que o teu reino continue sendo proclamado, a fim de que o evangelho continue sendo pregado através da obra missionária, através das ofertas, dos dízimos. Pai, nós pedimos nesse momento a tua graça, o teu cuidado, o teu favor sobre cada família, sobre cada lar. Pai, abençoa, Senhor, a nossa nação, abençoa, Senhor, os teus filhos,
Abençoa, Senhor, cada pai de família, aqueles que têm dedicado suas vidas, Senhor, ao sustento do lar e abençoado também a tua obra. Pedimos a tua proteção, a tua bênção, a tua paz e o teu cuidado em o nome de Jesus. Amém e amém. Nesse mesmo espírito de oração, quero convidar aqui o diácono Celestino para estar conosco, para estarmos intercedendo. Esse é o momento de juntos intercedermos ao Senhor, clamarmos ao Senhor, pedir ao Senhor que Ele venha nos socorrer, nos abençoar. Então, junte-se aí com a sua família, vamos dar as nossas mãos aí em casa mesmo, no seu lar, e erguer um clamor nesse momento na presença de Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Eu gostaria de, antes de eu orar, vou dar uma palavrinha para os irmãos. Nesse tempo de pandemia aí, tirar as minhas horas extras, né? E eu entrava às 8 horas da manhã e saía às 6. Aí passaram para mim entrar às 9 e até às 6. Aí eu falei assim, essa hora que tiraram as minhas horas extras, eu vou ler as Sagradas Escrituras, né? E eu li ali 1 Timóteo, 2 Timóteo, li Tito, né? E depois li o Apocalipse e o livro de Jó. Essa semana eu terminei, né, de ler o livro de Jó. Jó, ele era um homem justo e temente a Deus. Mas mesmo assim veio sobre ele a pobreza, a doença, e ele perdeu os seus filhos. E os 3 amigos de Jó vieram e eles passaram ali 7 dias com Jó, para vocês verem que eles eram verdadeiros amigos mesmo. Só que eles duvidaram da integridade de Jó. E o Senhor, nesse propósito, ele estava envergonhando Satanás através da vida de Jó. Só que teve um momento que Jó, ele questionou ali a justiça de Deus. Só que no momento que Deus se colocou ali no redemoinho e começou a falar com ele disse para o Senhor, eu coloco a minha mão na minha boca e não falo mais. Então, nesse tempo de pandemia, muitos perderam seus entes queridos, muitos estão enfermos, muitos perderam seu emprego, mas permaneça firme, porque se alguém dissesse assim para mim, você quer trocar as horas extras pelo tempo que você passou na presença de Deus? Eu não trocaria, porque eu fui muito alimentado. Vamos orar agora em nome de Jesus. Dobre os seus joelhos e busque esse Deus, que Ele tem um propósito na vida de cada um. Não importa o que você está passando, Ele vai te dar a vitória, permaneça nele. Assim como Jó permaneceu ali, mesmo questionando a justiça do Senhor, mas ele sempre reconheceu que Ele era Deus, que Ele era soberano e que Ele age e ninguém pode impedir Ele. Deus Altíssimo, a humanidade, Pai, está passando por momentos difíceis, Senhor. Os hospitais, Pai, estão cheios, meu Deus, de pessoas, Pai, doentes, enfermas. E a Tua palavra fala que nada passa desapercebido aos Teus olhos, Senhor. Então eu peço, Deus vivo, que o Senhor olhe com o Teu olhar de misericórdia ali, Deus vivo, para os que estão enfermos, Pai. Que o Senhor ajude as famílias, meu Deus. Que o Senhor conforte o coração dos que estão enlutados, Pai. Pois tudo que o Senhor faz é bom, Senhor. Diante de tudo isso, Deus vivo, eu sei que o Senhor tem um propósito, meu Deus. Deus vivo, que as autoridades, meu Deus, vejam, Senhor, que não somos nada nessa terra, Pai. Que os nossos dias, eles passam como o vento, como a sombra. Meu Deus, que a riqueza não é nada, Senhor. O luxo, meu Deus, não é nada. Pois o Senhor Jesus disse na palavra que se tivermos roupa para vestir e alimento para nos alimentar, para estarmos contentes, Senhor. Então, meu Deus, neste dia nós estamos aqui, meu Deus, em oração, louvamos ao Senhor, vamos ouvir a Tua palavra. Deus vivo, nós estamos contentes, Pai, porque temos roupas para vestir, Pai, e temos alimento para nos alimentar. Deus vivo, se nós olhássemos ali, meu Deus, para aquele homem, meu Deus, indo até aquela cruz ali, sem compreender, meu Deus, o propósito, meu Deus, de salvação.
nós ficaríamos indignados, Senhor, mas para tudo o Senhor tem um propósito. Quando um homem estava sendo chicoteado, meu Deus, maltratado, humilhado, pregado na cruz, Senhor, com a barba puxada, os cabelos arrancados, Senhor, o Senhor estava salvando a humanidade. O Senhor estava dando para nós essa graça maravilhosa, que só de a gente crer, Senhor, nós somos salvos. Deus Altíssimo, eu te peço que o Senhor visite a tua igreja, Senhor, nesta manhã, meu Deus, ou nesta noite, Pai. Que o Senhor venha fortalecer a tua igreja, que o Senhor venha encher a tua igreja dos dons e do fruto do Espírito Santo e de virtudes, que o Senhor venha encher o coração da tua igreja desta paz, Senhor, e que a certeza, Deus vivo, da salvação jamais saia do coração da tua igreja, Senhor. Que cedo ou tarde o Senhor dará a vitória. Tudo isso vai passar, Senhor, porque o Senhor é um Deus amoroso, porque o Senhor é um Deus bom, porque o Senhor é um Deus de justiça, porque o Senhor é um Deus verdadeiro. Pai, ajuda o nosso Brasil, Senhor. Ajuda, meu Deus, a nossa nação. Repreende, Deus vivo, os inimigos da tua igreja, Pai. Repreende os inimigos dessa nação, Senhor. E traga arrependimento mesmo, Senhor, ao coração da humanidade, Senhor. Meu Deus, que venhamos olhar, meu Deus, para tudo isso, meu Deus, com olhos espirituais. Com olhos, meu Deus, que agrada ao Senhor. Purifica, Pai, a nossa mente, os nossos ouvidos, os nossos corações, Pai. E que os nossos pés, meu Deus, se apresse, Pai. Se apresse para anunciar as boas novas, meu Deus. Para anunciar que só Cristo salva. Que só a fé no nome de Jesus Cristo traz a salvação. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Glorificado é o nome do Senhor Jesus. Estamos sendo muito edificados nesta manhã, né? Obrigado, irmão Celestino, pelo testemunho tão edificante. E se nós saíssemos daqui agora, ou acabássemos a transmissão agora, já estaríamos edificados em Cristo, por aquilo que cantamos, por aquilo que oramos, por aquilo que ouvimos. Mas eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia na primeira carta que escreveu Paulo aos Coríntios. No penúltimo capítulo, capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15, apenas um versículo, o versículo 58. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. E eu quero meditar de uma forma simples e rápida com você, mas chamando-nos a atenção para um texto da palavra de Deus que é desafiador. Alguns chegam a dizer que o versículo 58 seria um capítulo separado, de que o capítulo 15, falando sobre a ressurreição, acabaria no versículo 57, e o versículo 58 seria o capítulo 16, e a seguir teríamos o último capítulo, que seria o 17. Então, vamos lá, o versículo 58. Repita aí comigo em alto e bom som. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Vamos repetir juntos? Vamos lá? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Pois bem, uma mulher ligou para o seu marido. O marido estava trabalhando, estava no seu escritório. De repente toca o celular, ela liga e diz: querido esposo, eu tenho duas notícias para lhe dar.
uma boa, uma ruim. Qual você quer ouvir primeiro? E ele disse, bom, então traz a notícia ruim primeiro, depois a gente amortece o impacto com a boa. E ela disse, a notícia má, a notícia ruim, é que você esqueceu a chave do seu carro novo aqui em casa e eu peguei o seu carro novo para ir ao shopping. Ah, sim, não é uma má notícia, tão má assim. Então, mas qual é a boa notícia? A boa notícia é que o airbag do seu carro está funcionando muito bem. Então, existe uma lógica assim nas epístolas de Paulo. Ele sempre dá algumas advertências e depois boas notícias. Ou na maioria das vezes, sempre ele traz as boas notícias do Evangelho e das doutrinas bíblicas e depois alguns puxões de orelha na comunidade cristã primitiva. Pois bem, aqui ele está concluindo um assunto importante sobre a ressurreição. Quem sabe o conjunto de versículos mais completo e mais explicativo na Bíblia a respeito da ressurreição. Tanto a ressurreição de Cristo como a dele prefigurando a ressurreição última de todos nós. E aí termina esse ensinamento precioso. Ele traz aqui 3 orientações e uma boa notícia. 3 orientações que são importantes para a nossa vida, inclusive para os dias de hoje, e uma boa notícia, que também é importante para a nossa vida cristã e principalmente para os dias de hoje. A primeira orientação é, seja firme, né? No grego, a palavra que aparece aqui é aquilo que não pode ser removido, aquilo que está tão fortemente instalado que não pode ser removido. Seja firme. O texto começa dizendo, portanto, meus amados irmãos, sede firmes. Muitos vieram a Cristo um dia e já não estão mais em Cristo. Muitos vieram para a fé cristã, mas as estacas na fé cristã não eram tão profundas assim e acabaram sendo removidos do lugar, removidos da sua fé, removidos da caminhada cristã. Não entenderam a importância do Evangelho na sua totalidade, na sua vida. Tornaram-se cristãos vulneráveis, instáveis, fracos, que qualquer ação do inimigo os tira da fé, da caminhada com Deus. É como aquela semente que Jesus mesmo diz que foi para a beira do caminho, foi lançada à beira do caminho, ou então aquela outra que foi para os espinheiros, não conseguiu se embrionar, não conseguiu nascer, não conseguiu frutificar. Quando as tempestades sobrevêm, aquele que não está firme cai, despenca. Os ventos de doutrina facilmente o levam. As tribulações da vida facilmente o abatem. Nós precisamos ser firmes, firmes. Há uma previsão de um estudioso do movimento das igrejas, a gente chama isso de eclesiologia, e ele diz o seguinte, que após este isolamento social, após esta pandemia, segundo a sua previsão, muitos cristãos vão sumir das igrejas. Quando voltar os cultos presenciais, já serão os ausentes, que já terão desaparecido. Ele diz também que há um outro grupo que volta e vai voltar como estava antes. São aqueles que vêm, assistem, voltam para casa, alimentam-se espiritualmente com aquilo que lhes convém, e aí a vida continua, é só o vir, assistir e voltar, né? Sem ter uma reação cristã durante a semana, sem ter algo que demonstre frutos do seu cristianismo. E tem outros, diz ele, que voltarão renovados, avivados,
E esses farão a diferença. Esses serão aqueles que terão passado por um período difícil da igreja, um período em que o mundo balançou, mas vão contar a história para os seus filhos, para os seus netos, que, apesar de lutas e provações, continuaram firmes na fé. Eu quero que você esteja nesse terceiro grupo. Eu quero que você seja parte desse terceiro grupo, que vem transformado por Jesus, vem com sede de cultuar, com sede de ler a palavra, com sede de desfrutar do Evangelho. Alguns dias atrás, alguém disse: eu poderia ter feito muito mais, se eu soubesse que, de repente, estaria a igreja e as igrejas, a igreja de Cristo, desta forma, nessa reconfiguração, eu teria desfrutado muito mais a participação dos cultos, nos ministérios, eu teria feito muito mais por Jesus. Mas, querido irmão, querida irmã, quando estivermos de volta, é a chance de eu e você fazermos muito mais por Jesus. Portanto, esteja firme, inabalável. Talvez você conheça uma árvore chamada carvalho. Pois bem, os botânicos e geólogos dizem que o carvalho é o melhor medidor de catástrofes de um determinado lugar, de um determinado ambiente. Quando eles olham para os lugares onde existem carvalhos que nasceram, pela formação do carvalho, da árvore, do caule, eles chegam à conclusão se aquela região passou por catástrofes ambientais, passou por tempestades. Quando as árvores estão muito retas, esteticamente boas, é que aquele lugar não passou por catástrofes. Mas quando os carvalhos estão envelhecidos de forma retorcida, torta, feia, esteticamente feios, eles dizem: esse lugar aqui passou por catástrofes há décadas atrás, quem sabe séculos, e estão aqui as provas, essas árvores que resistiram. E dizem que a cada tempestade ou a cada catástrofe, a cada tufão, a cada aquelas tempestades que lá nos Estados Unidos da América existem, a cada uma que passa e o carvalho permanece em pé, ele sofre uma deformação, mas depois continua. E com um tanto de deformações, alguém vai olhar, os geólogos olham, os botânicos olham e dizem: esta árvore é mais forte. Ela passou por tantas dificuldades naturais e conseguiu ficar aí. Está aí, plantada, firme. Deus nos colocou como carvalhos de justiça, é o que diz o profeta Isaías. Eu e você somos chamados para sermos juntos essas árvores firmes em meio a tempos difíceis. Mas como nós podemos nos manter firmes? Talvez seja esta a pergunta. Primeiro, nós precisamos ter os olhos fitos em Cristo. A melhor forma de um cristão ser firme, ter raízes fortes, é imitando a Cristo. Olhe para Cristo, imite a Cristo, procure entender o que Jesus faria se ele estivesse nessa situação X ou nessa circunstância, o que ele falaria ou de que forma ele agiria. É por isso que o autor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 2, diz as seguintes palavras: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus,
o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Essa atitude que devemos ter. Em momentos difíceis, olhar para Cristo. Ele suportou o que era de mais difícil para o ser humano, a cruz. E nós, quando olhamos para Ele, nos inspiramos nele. Também podemos estar mais firmes, mantendo a vida de oração. Spurgeon dizia, para ficarmos em pé diante dos homens, precisamos estar de joelhos diante de Deus. E quanto mais alguém está de joelhos diante de Deus, mais em pé, em posição de firmeza está diante do mundo. Esta é uma lógica, esta é uma proporção entre oração e firmeza espiritual. Também nós precisamos nos manter firmes, mantendo a vida doutrinária, mantendo o conhecimento sobre quem é Deus, sobre os atributos de Deus. Quando você sabe que Deus é bom, você descansa na bondade de Deus. Quando você sabe que Deus é amor, você descansa no amor de Deus. Quando você sabe que Deus é justiça, você não entra num surto de ira contra a sociedade, contra tudo e contra todos, porque você sabe, a justiça de Deus está atenta. Quando você conhece a doutrina do pecado, você sabe o quão pecador nós éramos, o quão distante estávamos de Deus, mortos para Deus, cegos para as coisas espirituais. Quando você conhece a doutrina da salvação, você descansa e diz, ufa, Ele me alcançou, Ele me redimiu, Ele pagou o preço. Quando você conhece a doutrina da predestinação, a doutrina da perseverança dos santos, você descansa nisso, você sabe, Deus está me mantendo, Deus está cuidando, a cada passo da minha vida, Ele está me guardando. A visão determina a ação. Isso é o que dizem os que têm os oradores dos discursos de motivação. Mas eu quero fazer uma paráfrase trazendo isso para a vida espiritual e para a vida cristã. Uma visão correta de Deus determina qual ação nós vamos ter na vida, determina as nossas ações e reações diante da vida. Quando conhecemos Deus, quando conhecemos as principais doutrinas do Evangelho, quando conhecemos sobre a justificação, nós descansamos sabendo que o Senhor não nos deixa viver com o temor ou com o medo, porque nele nós estamos sendo cuidados. Deus nos vê como vê a Cristo. Quando conhecemos a doutrina da volta de Jesus, o arrebatamento da igreja, nós olhamos para este mundo, para as catástrofes que acontecem, entristecemos-nos sim, oramos sim, nosso coração fica compungido, sim, mas nós sabemos, algo mais vem pela frente, e nós sabemos o que é. Nós sabemos que estamos indo para um dia estarmos junto com Deus, para um dia estarmos com Ele, num lugar onde não haverá mais dor, não haverá mais lágrima, nem doença. Quando conhecemos as doutrinas da Bíblia, nós ficamos mais firmes. Portanto, seja firme. A primeira orientação deste texto. A segunda acompanhem comigo, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e agora inabaláveis. São termos muito parecidos, mas o segundo termo, inabalável, tem a ver com constância. É o não só não ser removido ou não se deslocar, mas continuar assim, a continuidade na firmeza. Não basta ser firme, é necessário continuar. Isso tem a ver com constância. Nós somos julgados não pelo como começamos a vida cristã, mas como
terminaremos. Todos nós estamos crescendo na fé, todos nós estamos crescendo em santidade, todos nós estamos crescendo na nossa caminhada com Deus, na nossa imitação de Cristo, mas devemos continuar, é a continuidade. Se vivermos mais 70 anos, que sejam mais 70 anos continuando na vida cristã, continuidade. Se vivermos mais 30 anos, que sejam mais 30 anos constantes na fé, crescendo com constância. Muitos começaram bem a carreira cristã, mas desapareceram na sua caminhada cristã. Alguns se decepcionaram com o cristianismo, outros se decepcionaram com a igreja, talvez alguns se decepcionaram com Deus. Quando a Bíblia nos diz para sermos inabaláveis, é para nós continuarmos sem nos desviar do propósito, continuar sem desanimar, continuar sem retroceder, continuar sem arrefecer. Alguns exemplos de constância. Deus deu uma mensagem a Noé, que viria o dilúvio, e Noé pregou esta mensagem, a mesma mensagem, 120 anos. E só se converteram, só creram na sua mensagem 8 pessoas, que eram, por sinal, seus parentes. E ele, mesmo assim, não desanimou da sua missão. Abraão recebeu uma palavra de Deus quando tinha 75 anos de idade, de que ele seria pai de uma nação, e a sua esposa era estéril, não poderia ter filhos. E depois, já 25 anos depois, é que esta palavra se cumpre, e ele vive então a sua parte da sua terceira idade, confiando na palavra de Deus. Uma das razões porque foi chamado de pai na fé, pai da fé. Jacó, da mesma forma, passa uma noite inteira lutando com o anjo, porque sabia que se desistisse, perderia a chance de ter a sua identidade transformada. A sua bênção não viria. A bênção, quando se diz aqui, é da sua identidade. A mudança de Jacó, de usurpador, para Israel, príncipe de Deus. Isso é constância. Nós somos chamados neste tempo a sermos constantes. Constantes naquilo que fazemos pelo reino de Deus. Constante naquilo que somos pelo reino de Deus, pela obra de Deus e pela comunhão com Deus, principalmente. Quando falo sobre isso, é inevitável, lembro-me de uma irmã da qual fui pastor. E o testemunho dela era muito interessante. Numa cidade no norte do Paraná, cidade de Andirá, uma cidade pequena, que quando sofreu há décadas atrás, aquela queima do café com a geada, então muitas pessoas se mudaram, muitas famílias se mudaram de lá, e a cidade entrou em decadência. A igreja não era muito grande, mas as pessoas foram mudando, e sobrou na igreja, ficou como único membro da igreja que permanecia a irmã Adair e a sua filha Claudinha. Pois bem, a irmã Adair abria o templo, limpava no domingo à tarde, e no final da tarde ela vinha, abria de novo, cultuava a Deus sozinha, lia a Bíblia, orava, cantava alguns hinos do inário, pregava, e a única pessoa que ouvia a sua pregação era a sua filha, naturalmente. E foi assim, sabe por quanto tempo? Por 5 anos. Por 5 anos, cultuando a Deus sozinha.
E por vezes a denominação chegou a dizer, olha, vamos fechar, negociar esta propriedade e investir em outro lugar. Ela disse, não, enquanto eu estiver aqui, deixem que eu estou cuidando. Estou aqui orando, buscando a Deus, Deus vai dar a resposta. Dali a um tempo, começou a vir outra pessoa no culto. Dali a mais algum tempo, converteu-se um senhor e uniu-se à igreja. E aí começou a crescer novamente. Nesse tempo a cidade já estava crescendo novamente, tomando novos rumos na economia e tudo mais. Resultado, esta igreja não só é uma igreja grande, expressiva, para o tamanho da cidade, na proporção, como também já abriu outras tantas igrejas que foram congregações, e tudo porque uma senhora foi constante. Eu e você somos chamados para sermos constantes, para sermos inabaláveis. Dizem que há homens que lutam um dia, são chamados de bons. Há outros que lutam um ano, são os melhores. Há outros, aqueles que lutam muitos anos, esses são chamados de muito bons. Porém, há aqueles que lutam por toda a vida, esses são imprescindíveis. E nós somos chamados para sermos, no reino de Deus, imprescindíveis. Eu tomo a liberdade para parafrasear esse ditado, dizendo que aqueles que lutam no reino de Deus um dia são bons, um ano são melhores, mais anos são muito bons, mas aqueles que lutam uma vida inteira são coroados por Deus, são tidos como heróis da fé, como foram aqueles de Hebreus capítulo 11, que não desistiram, os constantes. Terceira orientação, seja abundante na obra de Deus. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis. E agora, terceira orientação, e sempre abundantes na obra do Senhor. Sempre abundantes. Por que Paulo está escrevendo isso a estes cristãos? Por uma razão muito clara, que os crentes da igreja de Corinto gastaram suas energias lutando por disputas secundárias na vida da igreja, por disputas de espaço ou de poder na vida da igreja, ou então por doutrinas ou ensinamentos secundários que tomaram o lugar daquilo que teria que ser prioritário. Há um risco do cristianismo de hoje em gastarmos as nossas energias em discussões secundárias, periféricas, e precisamos restaurar aquilo que é prioritário no reino de Deus. Se há alguma coisa que precisamos ser abundantes, é na comunhão com Deus, precisamos ser abundantes no trabalho de Deus. O trabalho que aparece aqui, o trabalho de Deus, a obra de Deus, é o que chamamos de copós. É o trabalho com a força máxima, com a concentração máxima, com a atenção máxima. Há um termo que está sendo muito usado nessa década, é o foco. Até tem um livro lançado por Daniel Goleman, que ele defende a seguinte ideia, de que o que faz o sucesso não é apenas a capacitação e o treinamento, mas o foco. A forma com que você coloca atenção, inspiração e energia naquilo que você faz. A forma com que você pensa aquilo que está fazendo. A paixão com que você tem com aquilo que está fazendo.
E é isso que Paulo está falando, para que nós sejamos assim com a obra de Deus, abundantes, porque aí não seremos, não teremos resultados parcos, escassos. Os resultados abençoados vêm, abundantes vêm, quando colocamos o coração naquilo que fazemos, quando fazemos com intensidade. Quem canta, adore com intensidade, com alegria. Quem evangeliza, que o faça com intensidade, não perca as oportunidades, se alegre com os frutos. Outros têm outros dons relacionados à educação, então se prepare com esmero para fazer o melhor para Deus. Outros têm dons na área de liderança, então que façam o melhor para Deus e façam muito bem feito e com muito foco de inspiração, de ânimo, de atenção naquilo que faz. Outros têm o dom de servir, a diaconia, não só os diáconos institucionalizados pela igreja, mas eleitos, mas também aqueles que de coração estão servindo, estendendo a mão, acudindo, socorrendo. Isso é ministério, que o façam no reino de Deus de forma abundante. De forma abundante. Aquilo que você faz, faça com paixão, faça com empenho, faça com abundância. E aí, depois destas 3 orientações, o apóstolo Paulo traz uma boa notícia. As 3 orientações, não esqueça: seja firme, segundo, seja constante, terceiro, seja abundante. Firme, constante, abundante. E aí, qual é a boa notícia? Está na última parte do versículo: sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Repita comigo: no Senhor o vosso trabalho não é vão. Eu não escutei. Naturalmente. Sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Quando você é firme, constante e abundante, existe uma recompensa para isso. George Whitefield, que foi um pregador calvinista no meio do metodismo que nascia, né? Era como o patinho feio no seu meio doutrinário, mas era interessante. Ele era conhecido como o melhor pregador do mundo na sua época, e ele tinha muitas falas impressionantes, e ele era muito intenso. Ele pregava todos os dias, e havia dias que ele chegava a pregar 3 vezes, em lugares diferentes, em ambientes diferentes. E certa vez ele disse: eu nunca me sinto melhor do que quando me ofereço o máximo para Deus. Eu nunca me sinto melhor do que quando me entrego no máximo e esforço no máximo para Deus. Então o trabalho não é em vão, isto é, ele não vai ter vacuidade, esta é a palavra. Não vai ser trabalho no vazio. Não é um trabalho apenas para desencargo de consciência, mas o trabalho cristão que vai gerar frutos por causa de Deus. Deus está dizendo: não é vão. Tudo que você faz com firmeza, constância e abundância, com essas características, vai ter frutos. Cada trabalho, cada tarefa que fazemos para o reino de Deus, para a obra de Deus, tem frutos. Quando você aproveita este momento de isolamento social para falar de Jesus para alguém, tem frutos. Quando aproveita para enviar pelas redes sociais uma pregação, uma mensagem, um culto que falou ao seu coração e pode falar ao coração de alguém,
este trabalho não é em vão, não é no vácuo, não é no vazio, ele vai ter resultados. Quando você ora por alguém, quando você pega o celular e grava a oração para alguém, ou então liga, ora, você está abençoando alguém, o mundo espiritual está sendo tocado. E a recompensa do Senhor vem. Por vezes nós não vemos os resultados imediatos. Por vezes não vemos aquilo que gostaríamos de ver na hora, mas está sendo plantado. Há uma parábola, aliás, uma comparação, do trabalho cristão e dos seus resultados ao bambu chinês. Depois de plantada a semente deste incrível arbusto, não se vê nada por aproximadamente 5 anos. Por 5 anos apenas vai ser um diminuto broto, apenas um sinal de vida ali em cima da terra. Enquanto isso, por baixo da terra, as raízes vão crescendo tanto na vertical como na horizontal. E depois de 5 anos é que aí rapidamente o bambu chinês cresce e chega a atingir 25 metros de altura. Muitas coisas na nossa vida vão depender deste tempo, talvez até mais do que os 5 anos. Mas esse tempo vai chegar e talvez nós nem venhamos a ver os frutos e resultados daquilo que fizemos pelo reino de Deus ou daquilo que trabalhamos pela obra de Deus. Mas continue a fazer, continue a produzir pelo reino de Deus, continue a semear a boa semente. Eu recebi uma mensagem há alguns dias atrás e guardei esta mensagem porque ela falou muito ao meu coração. Sobre um pastor que morava num vilarejo, chegou para a igreja animado para o culto, iria pregar, preparou com esmero a pregação, orou naquele dia, e quando chegou para pregar, abriu a igreja, abriu o templo, as pessoas não vieram. Os irmãos que iriam ajudar na liturgia não vieram, os irmãos que iriam cantar no louvor não vieram. Veio apenas algumas pessoas. Ele escreve: esse foi um dia triste da minha vida. E aí, chegou apenas pouquíssimas pessoas ali. Chegou um homem sujo, uma corda na mão, ficou, assistiu uma parte do culto, foi embora. Chegou um casal, assentou-se lá no último banco, assistiu uma parte do culto, e a hora que tudo terminou, apenas cumprimentaram o pastor rapidinho, foram embora. Um menino também assistiu o culto, estava por ali, ficou brincando enquanto o culto decorria, mas o pastor pregou fielmente a mensagem, a pregação. Quando estava indo embora, ainda por azar, para terminar o seu desgosto, ele foi assaltado. E lhe roubaram tudo, inclusive sua aliança, sua carteira e tal. O tempo passou, dali a alguns anos ele estava pregando num determinado lugar, levando a palavra de Deus a uma determinada comunidade que tinha alguma ligação com aquele vilarejo, e já tinham se passado 5 anos, e ele estava pregando e testemunhou sobre o que foi um dia ruim na sua vida. Quando terminou aquele culto, ele contou sobre aquele culto e disse: além de ser um dia sem frutos, uma pregação sem frutos, eu ainda fui assaltado. E aí, alguém disse a ele, quando ele estava terminando a pregação,
eles disseram, um casal que estava lá, estava com os filhos, e aquele homem levantou a mão e disse: pastor, nesse dia eu estava lá, nós éramos aquele casal que estávamos lá e assistimos o culto e fomos embora rápido, a gente estava quase se separando, e a sua palavra, a sua pregação naquele dia tocou o nosso coração, restaurou o nosso lar. Hoje servimos a Deus, estamos aqui, temos nossos filhos que também estão sendo educados nos caminhos do Senhor. Um homem disse: eu havia ido à falência e tinha perdido tudo, inclusive estava embriagado e queria tirar a minha vida. Eu fui tentar me enforcar, e a corda arrebentou, eu saí para comprar outra corda no mercado, a igreja estava aberta, entrei lá e assisti o culto. E resolvi dali para frente não levar adiante aquilo que eu queria fazer. E eu sempre quis encontrar o Senhor para um dia dizer que valeu a pena. E hoje também estou servindo a Deus. Querido irmão, querida irmã, tudo aquilo que você faz para o reino de Deus não é vão. Esta é a boa notícia. 3 advertências e uma boa notícia. Que Deus mantenha a nossa fé firme, inabalável, e que Deus dê frutos para a nossa vida, para aquilo que fazemos abundantemente no reino de Deus. Vamos ter um momento de oração. E eu gostaria de, neste dia, que especificamente você orasse por essas questões. Firmeza na fé, constância na fé, abundância no serviço de Deus, na obra de Deus, nos dons ou ministérios que Ele coloca para você, nas ênfases que você tem e que faz com leveza, com alegria para o reino de Deus. Provavelmente isso é o seu dom. Ore por isso e ore para que tudo aquilo que você fizer no reino de Deus seja abençoado com frutos. Vamos fazer isso? Senhor Deus, nós queremos nesta hora orar a Ti e colocar diante do Senhor os momentos em que vivemos e que estamos desafiados hoje pela Tua palavra a mantermos-nos firmes. Senhor, queremos estar firmes e inabaláveis, firmes e constantes nessa firmeza. E, Senhor, fazendo a Tua obra com abundância, fazendo a Tua obra, Senhor, aquilo que o Senhor confia às nossas mãos, fazendo com intensidade, fazendo com foco, com atenção, com inspiração. Senhor, ajuda-nos a fazer aquilo que está sob as nossas responsabilidades da melhor forma possível para o Teu reino. Senhor, que este tempo que vivemos não mude a intensidade, não mude a alegria, não mude o ânimo do nosso coração de servir a Ti, de amar a Ti, amar a Tua palavra e nos envolver na Tua obra, no Teu reino, no Teu trabalho. E talvez um envolver-se no Teu trabalho de forma diferente, de forma que este tempo nos permita, quem sabe orando por pessoas, telefonando, mantendo contatos, enviando mensagens. Senhor, ajuda-nos a isso. Senhor, nós colocamos nossas vidas no Teu altar, para que o Senhor nos use. Senhor, e também, de uma forma especial, abençoa com frutos. Abençoa com frutos o trabalho de irmãos e de irmãs. Abençoa com frutos a oração, os contatos, aquilo que é feito para a honra e glória do Teu nome. Aquilo que é feito para consolar pessoas, dá frutos, Senhor. Aquilo que é feito para abençoar pessoas, dá frutos, ó Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. Irmãos, vamos orar a Deus, agradecendo por tudo isso, consagrando a Ele nossa semana. Feche os seus olhos aí onde você estiver, vamos orar. Pai, nós queremos Te louvar, nós Te adoramos por tudo isso que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito por nós, em nós e através de nós, Senhor. Nós queremos consagrar, Senhor, mais essa semana diante de Ti,
pedir a tua mão, pedir a tua direção, pedir a tua graça sobre tudo que nós iremos ser, fazer, construir, produzir. Ó Senhor, que a tua bênção esteja sobre nós, ó Pai. Nos ajuda a permanecermos firmes, constantes e abundantes em todas as coisas, Senhor. Pai, que em cada família repouse a tua paz, que em cada família repouse a tua bênção, Senhor. Essa é a nossa oração, é o nosso pedido. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a maravilhosa graça de Jesus Cristo, a consolação, a comunhão do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Os nossos avisos depois vão seguir nos grupos. Ótima semana em nome de Jesus.